E aí fui crescendo. Aí, com 3 meses de convertido, eu era atleta, eu nadava. Com 3 meses de convertido, eu ia participar de uma competição de natação. E aí, quando chegou no domingo, eu fui pro campeonato, nadei lá, competi, ganhei, tirei em primeiro lugar. Mas quando foi na segunda-feira, a competição, não sei se foi no sábado ou no domingo. Foi sábado ou domingo a competição. Aí na segunda-feira, de manhã logo cedo para ir para a escola, eu acordei não muito legal. Corpo meio mole, meio febril, sabe? Uma dorzinha no pescoço assim, na nuca, aquele incômodo. Como se fosse um sintoma viral, de gripe, né? Aquele negócio meio... Mas mesmo assim eu fui para a escola. Não assisti aula direito, mas fiquei até o final, mole e tal. Consegui voltar para casa, porque eu ia a pé, morava ali em Lagoa Seca, e estava no Beira, então eu ia a pé, e vinha. Aí consegui voltar para casa. Eu era atleta, gastava muita caloria, então eu também comia muita caloria. Então meus pratos eram prato de pedreiro. Aí eu cheguei em casa e fiz meu prato, aquele pratão, sentei na mesa, só olhei para o prato, empurrei. Fui me deitar. Só estava eu e minha irmã, meu pai estava no banco, trabalhando, minha mãe fazia faculdade em Belo Jardim, tinha viajado para fazer prova, e eu fui dormir na cama dos meus pais, no quarto deles. E minha irmã estava no quarto dela. Quando foi por volta de 3 horas da tarde, minha irmã entra lá no quarto dos meus pais e me vê na cama tendo convulsão, em cima da cama, me queimando de febre. Se desesperou, ligou pro meu pai. Meu pai saiu do banco, fez carreira para casa. Quando chegou lá, que ele me viu, que ele viu aquela situação, olhou a temperatura, me queimando de febre. Aí pegou a toalha, molhou e começava a botar em cima de mim para ver se baixava a febre e tal. E me levou na época tinha o PAP, né? Uhum. Me levou pro PAP. Aí o médico disse, não, é só uma virose. Escreveu lá os negócios. Tomei nada. E piorando. Aí vomitava. Aí me levou de novo pro hospital. O outro médico consultou, disse, não, é só uma virose. Aí prescreveu remédio e eu tomei. Pode pegar a muriçoca, você tá. Aí! Libertador. Um intruso aqui. Faz tempo que tu tava perseguindo ela, né? Ele falando e olhando assim. Aí, cara, aí o outro médico disse que era virose também, passou o remédio, tomei. E aí nessa noite, eu passei a noite sentado no vaso do banheiro, vomitando, já sem força. Já a cabeça assim, vomitando, e mole. E meu pai me botou na cama, ligou... E não sabia o que era, nada até não agora. sabia o que era ainda. Ligou para a irmã dele, para minha tia e o marido, que na época já eram crentes, minha tia Márcia e o marido Lavô, que já era pastor, né? É pastor até hoje, para irem lá orar por mim. Aí foram lá, oraram por mim, e ele também ligou para o meu tio, o irmão dele, que é médico. Quando ele chegou lá, que meu tio contou os sintomas, tudo. Meu tio entrou no quarto, eu estava deitado na cama do meu pai, imóvel, olhando para o teto com o olho arregalado, sem piscar, todo duro. Aí meu tio entrou no quarto, já brincando comigo, que ele gostava de brincar, ele disse, acorda para cuspir, cabra. E eu nem... Só que o meu tio já estava suspeitando do que podia ser. Aí ele botou uma mão aqui no meu tórax e o outro debaixo da minha cabeça, aqui na nuca. E levantou minha cabeça assim para ver se o meu queixo encostava aqui no peito. E quando ele tentou fazer assim, eles escutaram o trek. Travou. Escutaram o estralo, né? Tá.
Aí meu tio fez. Estrada de quê? Era isso que eu ia daqui. perguntar agora. Daqui. Esse A nuca teste- travou. A nuca travou? A nuca travou. Esse teste ele é real mesmo assim? Você não É. consegue encostar o... Não. Nem a pau, nem a pau. Não. Fica... Porque enrijece, Tanto é que até hoje, quando eu tenho gripe, eu faço assim. Mas assim, é porque virou mania. Uhum. Né? Porque desde na época. Eu também, né? Desde a época eu faço assim. Eu confesso que eu tentaria, assim, acho que eu faria também, viu? Pelo que você passou. Aí. E engraçado que aí, nesse período já, eu não lembro de muita coisa. Eu só tenho flashes. Uhum. Flashes. É como se eu apagasse, daqui a pouco voltasse, visse algumas coisas, apagasse. E aí quando meu tio fez assim, que travou, que eles escutaram o estralo, aí ele fez, se confirmando o que ele estava achando que era, né? Aí meu tio disse, meu irmão, vamos tirar agora pro Giselda. Aí papai ficou, Giselda, Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas. Isso. Aí papai disse, meu irmão, o que foi? Ele disse, eu não posso afirmar nada agora, eu estou com suspeita, mas eu quero ter a certeza. Vamos agora para o Giselda. Aí quando papai me pegou nos braços, que estava descendo, que a gente morava no apartamento, aí meu tio disse, não, vamos passar primeiro no Valfredo, que o diretor do Giselda, que era amigo do meu tio, estava saindo do plantão lá do Valfredo, meu tio queria falar com ele, para ele ir também. Aí vamos primeiro no Valfredo, que a gente morava pertinho. Aí só fizeram o retorno lá, pai, meu tio chamou, foram direto para lá. Chegaram lá no Giselda, direto para a sala para tirar o líquido da coluna. Daqui. Da medula, né? Sim. Quando enfiaram lá a agulha, que puxaram o líquido preto, como a capa dessa espuma aqui. Preto. Ele faz a punção na medula, É. Para ver a cor do líquido sinovial, parece que chama, né? Aí quando vira, meningite bacteriana, meningocócica, tipo D. E dizem os médicos que a meningite, mais leve que seja, se não for tratada em até 24 horas, a chance de você escapar é rara. quase zero, né? Eu passei das 24 horas com a meningite, uma das piores que tem, mais agressiva. É isso que eu ia perguntar, esse é o pior tipo? É. Esse aí é o pior tipo, né? Se não for a pior, é uma das piores. Certo. É, bacteriana, a gente classifica como tipo D, meningocócica. Eu passei das 24 horas para poder ser atendido. Cheguei lá no Giselda, cara, era tanta dor, era tanto sofrimento, e eu já sem força, tudo doía em mim. E eu lembro que me colocaram numa maca, lá numa sala, e eu mal tinha força para abrir os olhos. Quando eu tentava abrir assim, aí eu vi um monte de maca vazia assim, eu numa sala, um monte de maca vazia, e eu via que tinha uma porta ali e outra porta aqui, que ligava para outros ambientes. E entrava enfermeiro passando para lá, enfermeiro passando para cá. E eu sem força, e eu tentava gritar, socorro, me ajude, mas bem baixinho, eu não tinha mais força. Para mim eu já estava dando tava dando tudo de mim ali para querer gritar, chamar. E aí, apaguei. Entrei em coma. E aí fui levado para UTI, né? Me colocaram aquelas máquinas, aquele negócio, e pega Isso no dia que diagnosticou, você já entrou em coma? Já. Pouco tempo depois, que diagnosticou. Ou seja, porque você já tinha passado das 24 horas que tinha contraído, né, a meningite. E aí, quando você descobriu, já estava quase morrendo, basicamente. Né? E como é infecto-contagiosa... É isso que eu ia falar, cara. Tu foi pra escola, né? Sem saber, foi. né? Mas é o que aconteceu. Aí os médicos disseram para os meus pais ir na escola, avisar, comunicar. Todos eles tiveram que tomar uns comprimidos lá grandes. Dizem, não cheguei a ver, mas dizem que era um comprimido enorme. Inclusive meus pais também tiveram que tomar.
que tiveram contato. Meu pai, né, minha irmã, o pessoal da escola e tal, e todos tomaram. Você sabe onde você contraiu isso? Se foi na piscina lá por Natarás? Suspeitas que foi na piscina. Lá na competição. E me levaram para UTI e tal, já em coma. E na UTI, eu tive umas experiências também lá na UTI, que eu prefiro não contar aqui. Pelo menos posso contar em off para vocês, que eu acho que até eu já contei. Contou? Rapaz, eu acho que eu tenho noção do que é. Se eu fosse por mim, eu acho que você pode contar. Porque é uma situação real. Não é uma doutrina. São coisas da vida. Você viveu, experimentou. É aquele que a gente falou no início. Não faz sentido olhar para você e dizer, não, você não viveu isso. Porque o meu pensamento é tal. Entendeu? A gente não tá aqui impondo nada, né? Na realidade, a gente tá relatando, é um testemunho que você tá dando. Mas enfim. Sinta-se à vontade. Mas enfim, não, vou pular essa parte. Porque é bem... E aí eu lembro que... É bem pesada pro bem ou é bem pesada pro mal? É bem pesada pro bem ou bem pesada pro mal? Mas não sei explicar, mas... Conta. Pronto, eu vou... Dá uma pincelada pelo menos, né? Conta, bota pra fora. A vida real, é a vida como ela é. Eu lembro que quando eu abri os olhos, eu não estava lá na UTI. Você teve uma experiência de sair do corpo, é isso? Literalmente sim. Uhum. Porque quando eu abri o olho, eu estava num lugar... Opa! Mexeu aqui a câmera. Bati sem querer na câmera. Foi só minha, tá? Eu lembro que quando eu abri os olhos, eu estava num lugar, em cima de um monte não muito alto, mas um monte elevado. Diante de mim, um verde, como diz lá em Salmos 23, pastos verdejantes. Sim. Você consegue imaginar um pasto, ao perder de vista, aquele pasto bem verde. No horizonte, quando eu olhava, só tinha... Você já viu o nascer do sol ou o entardecer? Que lá no horizonte fica aquela claridade. Sim. Só que era uma claridade, uma luminosidade, era algo resplandecente. A gente pode dizer que era a glória do Senhor, a glória de Deus. Essa parte eu não tinha contado para mim, não. De uma ponta a outra do horizonte, onde eu conseguia enxergar, era aquela luminosidade, aquela glória, sabe? Aquela coisa linda, linda, linda. E quando eu olhava para esse pasto verde, cara, tinha muitas pessoas. Mas olhar para aquelas pessoas estavam tão felizes, meu irmão. Eu podia ver elas, sabe, se deleitando ali naquele lugar, brincando, como se tivesse... Você vai brincar com seu filho, com sua filha num parque, que vocês têm aquela comunhão, que vocês se alegram, tem pai que rola com o filho, né? Aquela alegria. Eles estavam tão alegres, sabe? E eu ficava admirando aquilo. E alguém atrás de mim, que eu não conseguia enxergar, mas era uma presença muito, muito agradável, muito boa, falando muitas coisas para mim, como se estivesse me ensinando, como se estivesse falando... Explicando o que estava acontecendo, não é isso? Mostrando. Que eu sou bem sincero, eu não consigo lembrar das palavras, mas eu sabia que eram palavras boas, palavras de ensinamentos, né? Uhum. E aquilo, rapaz, até hoje é estampado na minha mente, que eu não consigo esquecer, né? É como se você estivesse num lugar céu aberto, sabe? Num dia lindo, enfim, é indizível. Por mais que eu tente descrever aqui para vocês, eu não consigo ser fiel à visão que eu tive.
Parecia apóstolo Paulo agora. Pode falar isso. Né? E é nessa hora que eu entendo o que ele escreveu. Porque por mais eu tento falar, eu tento descrever o que eu vi, mesmo assim eu não me dou por satisfeito. O vocabulário é pobre para descrever o que você viu, né? Não consigo descrever o que eu vi. Entendeu? Por mais que eu diga, rapaz, era como se fosse um pasto verdejante, mas não era um pasto verdejante, era algo superior. Eu tento falar pasto verdejante para trazer mais próximo da realidade daquilo que eu vi, para que vocês possam entender. Mas enfim, é algo indizível, que eu não consigo. Tanto o pasto verdejante como a claridade no horizonte, enfim, tudo. Eu lembro que do meu lado assim tinha uma árvore enorme, linda também assim. Uma árvore linda, enorme. Engraçado que quando a gente tá... ele fala linda, enorme. Eu tive uma visão uma vez, né, determinada... Não vou contar não, mas na visão que eu tive, eu via uma rocha linda. Quer dizer que uma pedra, uma rocha é bonita. Quer dizer, como assim uma rocha bonita, uma pedra? Mas cara, aquela rocha que eu vi, ela era linda, 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 um negócio maravilhoso. Não vou contar não, vai deixar depois. O que eu podia dizer, rapaz, tinha uma árvore do meu lado. Podia dizer uma árvore, né? Mas é porque não era só uma árvore. Era uma árvore linda. Era uma árvore, cara, que parece que você nunca tinha visto na sua vida. Eu entendo o que você está falando, isso aí eu entendo. Entendeu? É algo surreal. E aí eu lembro que, antes de eu falar, quando eu voltei, meu tio chamou meu pai dentro da UTI? Do banheiro do hospital para dar notícia, chorando pro meu pai. Porque era a pior notícia que ele ia dar como médico e como irmão, né? Dizer que não tinha mais jeito. Que eu já não reagia, que eu já não estava mais ali, enfim. Que não tinha nada que pudesse ser feito, a não ser um milagre. E aí, papai, na mesma hora, ligou para a mamãe, né, falando o que o meu tio falou para o meu pai. E aí eles lembraram da igreja. Mas eles não lembraram só da igreja, né? Seu pai lembrou da igreja, mas sua mãe lembrou de outra coisa, né? Do terreiro. Entraram em contato com o pessoal lá da escola, né? Até porque tiveram que comunicar da meningite para estudar. O pessoal lá, esse pastor Elias, com outros irmãos, com Armando, enfim, com outras pessoas, se juntaram para fazer uma vigília, para entrar em oração e tudo, pela minha vida. Eles iam até o Giseudo, ficavam lá embaixo, quando podia entrar, ficava lá embaixo, orando por mim. E aí teve uma hora que o papai disse assim: meu irmão, deixa eu ir lá na UTI ver meu filho. Aí meu tio disse: meu irmão, é melhor não. O estado que ele está, não acho uma boa de você ver. E meu pai insistiu tal, e meu tio foi e entrou com ele. E aí disse: olha, ele nem reage mais. Aí meu tio pegou esse meu dedo aqui do meio e tentou encostar aqui. Ixi. Quando você tenta, dói, né? Então seu corpo... Fiquei agoniado só de ver. Seu corpo tem uma reação. Ou você diz ai, ou você se torce, né? Alguma coisa vai acontecer. Você vai reagir àquilo. E meu tio tentou o máximo que pôde e eu nem... Aí meu pai disse: tenta de novo. Aí quando tentou, o meu dedão do pé mexeu. Sinal que... Quando ele tentou virar o seu dedo de novo, aí seu pé mexeu. Foi. Sinal de reação. Isso não estava mais medicamento, nada. Do nada. Mas, passarinho, teve uma hora que você contando para mim, você falou que antes de fazer esse teste, já estavam preparando, inclusive, o seu óbito, né? O seu atestado de óbito, o pessoal já estava... Ou seja, ali, para seu tio levou seu pai lá, mas, quer dizer, seu tio negou que levar seu pai lá,
para não ver você morto, porque ali você já tinha sido clinicamente... Clinicamente eles falaram que não tinha mais nada a ser feito. A ser feito, né? Você estava morto? Estava morto, então. Tecnicamente é como se eu tivesse morto. E aí... Ele só fez o teste só para mostrar seu pai que realmente não estava mais, né? Ele fez a primeira vez, não deu nada, na segunda vez foi que você mexeu o dedão do pé. Isso. E aí eles viram sinal de vida, sinal de reação, sinal de... E aí, opa... Aí pega, voltar de novo soro, medicamento e tal. Tudo, papapá. Mas eu ainda estava em coma. E aí, com o passar do tempo, alguns dias depois, eu abri o olho. E aí eu lembro quando eu abri o olho, tem uma enfermeira. E eu meio assim, abrindo o olho. E ela disse, oi, tudo bem? Tá. Você sabe onde você tá? Eu disse, não, onde é que eu tô? Ela, você tá no hospital. Depois você vai saber o que aconteceu, tal, entendeu? E aí eu, né, acho que eu peguei no sono, não sei. Que eu acho que em coma eu não entrei de novo. Eu acho, né? Não lembro. Mas enfim, passei mais algum tempo na UTI, até que conseguiram um apartamento mais isolado, porque como eu tive meningite, por causa da contaminação, eu tive que ficar meio que isolado. E conseguiram, numa ala lá, no último quarto lá, conseguiram improvisar, enfim, aí conseguiram transferir para lá. Você só uma pergunta, que eu acho que é importante, que na outra vez você contou para mim, né, com relação à sequela. Sim. Porque assim, cara, eu até mandei para você, acho que semana passada, um vídeo, lembra? Lembro. Mandei para ele um vídeo de um cara que teve meningite, e uma meningite bem mais leve do que essa sua, que essa sua não, que essa que você teve, a sua é cura, a sua é a perfeita vontade de Deus. E nesse vídeo o camarada parece que foi amputado, né? Os braços e as pernas. Eu mandei para você também? Eu acho que você botou lá no grupo do Botou no grupo. Botei no grupo da gente, verdade. Pra mim ela tinha sido no mesmo nível do dele. Não, ali foi mais uma leve. meningite mais leve. E eu sempre soube que a meningite, ela é uma doença muito, muito, muito assim, perigosa, né? Porque se a pessoa escapar, não morrer, ela no mínimo ela fica surda. É isso? No mínimo. Surda, cega, paralítica, não mexe. Então, assim, em alguns casos, que o caso daquele cara lá que eu mandei o vídeo, o cara amputou os 2 braços e as 2 pernas. Então, meu amigo, agora ali se também, amputar aqui agora desse jeito. Ali também foi porque parece que ele pegou uma infecção no hospital, né? Aí parece que agravou mais ainda. Sim. Mas em todo caso, a pessoa quando tem meningite, ela fica com uma sequela séria. Se ela escapar. Tanto é que o ditado que se diz é que a meningite, quando não mata, aleja. Esse é o ditado popular. E os médicos chamaram meus pais e disseram, foram bem sinceros. Isso depois que botaram você de volta, nos ligaram de novo, né? Depois que eles viram que eu voltei, que ia me recuperar mesmo, chamaram meus pais e disseram que eles procuraram uma explicação pela medicina, pela ciência, para o que tinha acontecido comigo, né? Assim, porque eles tentaram de tudo, usaram todo o conhecimento, usaram toda a medicação que estava ao alcance e não deu jeito, não surtiu efeito. E eles tentaram descobrir, achar uma explicação lógica para o que aconteceu. O cara estava praticamente morto. E do nada, de repente, o cara escapou. O que foi que aconteceu? Eles não conseguiram achar uma explicação. E eles disseram para meus pais, olha, foi um milagre. Não tem outra explicação. Foi um milagre. Aí o médico disse, agora, assim, a meningite, quando ela não mata, deixa sequela. Então, assim, a gente está já avisando para vocês ficarem cientes que ou ele pode ficar cego, ou ele pode ficar surdo,
ou ele pode ficar paralítico, enfim, uma sequela provavelmente ele vai ter. Sequela séria, né? É. E para a glória de Deus eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. São perfeito. Amém. Entendeu? Nem surdo, nem cego, nem mudo, nem aleijado, paralítico, nada. Amém. Perfeito estado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o seguinte, depois do período que eu me recuperei, lá, que eu recebi alta, eu fui para casa. Ainda debilitado, né? Tinha que voltar a me exercitar, não tinha forças ainda para ficar em pé sozinho. Meu pai me segurava o tempo todinho para ir no banheiro, enfim, para caminhar todo dia no hospital, que tinha que exercitar de novo. Quando eu cheguei em casa, digamos, eu não lembro, mas digamos que eu passei mais um mês em casa, me recuperando. Aí mamãe chega no quarto e diz: meu filho, esse final de semana que vem a gente vai para Mossoró. Nós vamos lá no terreiro de mãe fulana para agradecer pelo trabalho que ela fez. Que ela estava atribuindo a sua recuperação sobrenatural, porque assim os médicos não conseguiram, né, encontrar. Então ela estava atribuindo isso ao trabalho que ela tinha. Na verdade, ela atribuía a Deus pelo trabalho feito lá no terreiro. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu disse: eu não vou. Ela disse: você vai. Eu disse: eu não vou, não faço mais parte dessas coisas. Eu dizia, né? Já estava 3 meses na igreja, né? Eu não faço mais parte dessas coisas. Porque eu já estava tendo entendimento, né? E tudo. Aí ela disse, mamãe sempre foi, sabe, muito brava e tal. Ela disse: você vai porque quem manda em você sou eu. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda em você sou eu. E aí eu disse: eu não vou. E aí nisso papai chega, calmo, né? Papai é um homem calmo e tal. Aí chegou e disse: meu filho, para não criar confusão com sua mãe, vamos pelo menos essa vez. Depois eu garanto a você que não precisa mais você. Tá certo, então bora. E aí nós fomos para Mossoró. Quando chegou lá, eu tenho uma tia, uma irmã de mamãe, que já frequentava esse centro lá, esse terreiro. E aí minha tia foi conosco. Quando nós chegamos lá, a senhora lá, que chamava a mãe, esqueci o nome dela, estava tomando banho. Uma senhora bem obesa. Mas a moça que trabalhava com ela disse: olha, ela está tomando banho. Entrem e sentem aqui para esperar ela, que ela vem já atender vocês. E aí quando nós entramos, eu me deparei logo com um altar, com todo tipo de imagem, né? E aí vocês já podem imaginar que tipo de imagem. Exu, não sei o quê. E aquilo quis... Imagem de escultura. De escultura. E aquilo quis me trazer um certo... Não é medo, mas quis me trazer uma sensação não muito boa. E eu não sabia orar ainda, né? Não sabia orar, mas... O que eu sabia dizer era a seguinte frase: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Amém. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E eu falava isso o tempo todo dentro de mim. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E aí, quando aquela mulher chega, todos se levantam, formam aquela fila para cumprimentá-la. E o cumprimento lá é aquele bate ombro com ombro, assim, né? Eu pensava que isso aí era receber passe, isso aí. Não. Receber passe eles fazem com a mão mesmo assim, entendeu? Eu pensava... Eles estendem as mãos assim na pessoa. É como se a gente fosse orar por alguém, a gente estende as mãos também. Eles também fazem o passe estendendo as mãos. E aquela mulher cumprimentou todo mundo, começou com minha tia e tal, minha irmã, meu cunhado, meu pai, minha mãe. Quando chegou na minha mãe, a mamãe disse: mãe fulana, esse aqui é o meu filho,
aquele que estava com meningite, que eu pedi para fazer um trabalho para ele e tal. E graças a Deus, Deus atendeu. E está aqui ele curado, né? E a gente veio aqui para agradecer. Ela olhou assim para mim e disse: menino, como ele é lindo. Aí ela disse assim: eu posso apertar sua mão? Aí eu balancei a cabeça. Não. Antes tá com raiva dos crentes, agora tá com raiva do outro lado. Aí a mamãe disse: fala com ela, aperta a mão dela. Seja espontâneo. Aí eu disse: não, ela se aperta a mão dela. Seja espontâneo. Como, né? Aperta a mão dela. Gostei disso daí. Aí ela veio e ela apertou minha mão. Quando ela apertou minha mão, isso eu o tempo todo dizendo: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Senhor, eu sei que tu estás comigo. Quando ela apertou minha mão, rapaz, essa mulher deu um trimelique lá. Ela fez como se ela tivesse levado um choque, sabe? Sim. Você bota o dedo na tomada, você faz, né? Sim. Você leva um choque. Essa mulher, meu, que levou, parecia que tinha levado uma descarga elétrica de não sei quantos volts. Que deu Mas só uma dúvida, era como se você tivesse incorporado ou não? Ela teve um... Não, né? Foi uma sensação ruim para ela, inclusive. Foi horrível. Ah, entendi. Foi uma descarga mesmo. Ela levou um choque, aquela mulher. Ela não estava incorporada. Não, tava tava não. Mas quando ela apertou a minha mão, poder saiu. Algo incomodou ela. Né? A gente sabe, né? Porque... A nossa da realidade, do que a gente entende. Não é nem que incomodou. Ela estava tão cheia de um lado que quando ela tocou no outro, teve uma reação. Por mais que ela não tivesse incorporada. Sim. Não é isso? Não foi nem que incomodou, porque se fosse só incômodo, ela sentiu uma descarga no corpo dela. Entendi. E aquela mulher começou a passar mal. E ela botava a mão na cabeça, ela disse: meu Deus do céu, eu apertei a mão dele. Ai, tá me dando dor de cabeça, eu tô passando mal. E eu olhei aquilo ali e eu disse: meu Deus do céu. Ali eu tive a plena certeza e convicção de que Deus estava comigo. Amém. Ela apertou a mão de todo mundo, não teve nada. Quando apertou a sua... Quando ela apertou a minha, essa mulher parece que tinha levado um choque de 1000 volts. Que ela deu 3 passos para trás, se tremendo. E aí começou... É massa, né? É massa. Rapaz, você tá tentando imaginar a cena, eu vi diante de mim. E ela passando mal, suando e com dor de cabeça, dizendo que estava com dor de cabeça, depois que apertou minha mão e tal. E mamãe disse: olha, se você não estiver legal, a gente pode vir amanhã, não tem problema não. Ela disse: não, vocês vieram tão longe, vamos fazer os trabalhos hoje mesmo. Tal. Aí foi lá pro quintal onde era o terreiro. E ela entrou no quartinho, vestiu aquela vestimenta dela, sentou numa mesa, chamou minha tia para iniciar os trabalhos com ela. Iniciou os trabalhos, daqui a pouco ela se manifesta com a entidade chamada, que se diz Marta Nara. E aí diz ser um espírito de uma criança, né? E aquela mulher obesa daquele jeito, pulando, feito uma criança literalmente. A voz mudou. E a moça, a menina que trabalhava com ela, trouxe logo uma boneca dela. Ela brincava com a boneca, arrancava a perna, não sabia mais colocar, enfim. Até que enjoou da boneca e fui falar com todo mundo que estava lá. Aí falou com meu pai, com minha irmã, com meu cunhado, mesma coisa. Com mamãe. Com comportamento de criança. Comportamento de criança. E falando como criança. Rapaz, é impressionante isso, sabia? Depois eu vou contar uma experiência que eu tive, que eu fui apenas uma vez, mas eu fui de gaiato. Eu já comecei, eu vou rapidinho contar aqui para não atrapalhar você. Já estou atrapalhando. Mas Não, pode falar. Só uma coisa, Jefinho, tu quer que ajeite a câmera? Não era, tá bom aí? Tá. Um cara que era amigo do meu pai, né? Ele é, né? Não, acho que ele já partiu. Ele era eletricista
de automóveis. E ele sempre... conhecia meu pai, é sempre lá. Certo dia que estava em casa, eu já era crente, já tinha meus 15, 16 anos, já estava bem envolvido com o Ministério de Louvor, com o grupo Sigma da Zona Norte. Lembra do grupo Sigma da Presbiteriana da Zona Norte? Tu não chegou a conhecer não, né? O grupo Sigma, não. Bem, eu estava bem envolvido. E certa noite a gente em casa, nós jantando na mesa lá, e chegou esse camarada lá. Gilvan, chamando meu pai, Gilvan, me ajude. Aí o pai foi lá no portão, lá na garagem, abriu lá, ele olhou, e ele lá passando mal. Ai, me leva para o hospital, que eu estou passando mal, me leva para o hospital, que eu estou passando mal. Aí o pai disse, rapaz, vou levar, Márcio, vamos comigo, bora. A gente achava que era no hospital, ali no Valfredo, né? Aí ele levou a gente lá para a Zona Norte. Naquele tempo, ir para a Zona Norte era como se fosse uma viagem. Né? Era como se você saísse de Natal lá para Bom Jesus, onde eu moro. Exatamente. Praticamente isso, entendeu? Então, a gente saiu, ele saiu nas quebradas, tirando. E pai, onde é, Zé? Esse negócio? Não, tenha calma no hospital ali. Resumindo, ele levou a gente para uma casa, a gente parou o carro lá. Nessa casa era um terreiro de não sei se é candomblé, não sei se é umbanda, não vou falar aqui o nome para não errar. Mas era um terreiro que tinha uma roda, parecia uma roda de capoeira. E na frente tinha uma área também, e depois tinha um corredor, um beco, e lá atrás tinha essa roda. Né? E lá nessa roda, cara, aí chegou uma mulher, e botou ele para dentro da roda, e engraçado que a mulher começava a rodar. Cara, essa mulher tava fumando, ela cuspia. Todos os... Cara, tinha um buraquinho assim, ó, sabe, no meio da roda. Todos os cuspes caíam exatamente no meio. Ela tava rodando, sério, ela tava rodando assim, cuspia assim, tipo pra trás. Puf! Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Eu fiquei impressionado. Você falou da mulher obesa lá, né? Que tava igual uma criança, comportamento. Meu amigo, isso era um negócio... Não tem como não, se eu tentar 10 vezes, eu erro todas as 10, entendeu? A mulher é só chuar dentro desse negocinho. nem no ar eu batia. Aí, meu amigo, eu ficava impressionado. Só que quando ela começou a rodar, teve uma hora que ela parou, ela falou bem assim, ela fez... peça pra esse rapazinho esperar lá fora, com você? Comigo. Aí pai olhou assim e disse, Márcio, vai lá pra fora? Ela disse, não, tá bom, eu vou. Aí eu fui lá pra fora. Aí depois que eu fui lá pra fora, ela manifestou, que ela não tava manifestando, não. Ela manifestou lá, fez esses negócios lá dele. Rapaz, o camarada voltou bonzinho, veio conversando, mas ele tava assim, ó, agoniado, sabe, como se fosse uma pessoa que estivesse infartando. A gente achava que ele estava realmente infartando. O pai achava, vai morrer, tá infartando. Ele, sabe assim, ele não conseguia falar. Mas depois que ele fez isso aí, que a mulher fez isso aí, ele voltou bonzinho. Então, assim, só frisando, o sobrenatural, o mundo sobrenatural existe, tá? É real. E essas coisas aí que ele falou, eu tô falando porque eu presenciei. Parece uma brincadeira, tiração de onda, mas eu não tô tirando onda, não. Eu tô falando que eu vi. É impossível uma pessoa rodando, cuspir, o cuspe cair nesse... Só tinha um cantinho, um buraquinho, sabe? Que era o cantinho do cuspe cair. E ela fumando um cachimbo lá, e pá! Só caía dentro, cara. Eu disse, não tem condição, não tem condição. É como eu falei, era tudo chuar. Não... Nem se fosse combinado. Não tinha como não, meu amigo. Mas, fala E então, quando ela falando com criança. Isso, como criança. Como criança, isso. Falou com todo mundo, brincou e tudo. Quando chegou, da mesma coisa que ela fez com a mãe lá de santo, antes de incorporar, ela falou com ela incorporada, com a entidade. Disse, olha, esse aqui é meu filho. E ela disse, sim, sua mãe apresentou você de novo. Foi, só que agora para a entidade, incorporada na mãe de santo. Aí ela disse, eu lembro dele. Ela falando com voz de criança, né? Você lembra de mim? Aí, não. Ela disse, você lembra? Você me viu naquela noite lá? Foi uma noite, de madrugada, que eu acordei, eu vi, ela estava de costa para mim, de frente para a parede, de costa para mim. Aí ela disse, eu estava de costa para você, ó, rezando por você. Caramba! Tu viu isso? Foi. Ela disse, você me viu. E você negando? Aí, eu negando. Ela disse, você me viu. Aí... Só uma pergunta aqui rapidinho. Você viu
a entidade, você chegou a ver assim, formato, era como se fosse uma pessoa? Eu vi como se fosse uma pessoa. Mas não era essa senhora... Não. Você via a criança. É. Sério, meu irmão. Caramba. Aí... Você viu literalmente o espírito dessa criança lá. Aí ela disse, eu tava de costa pra você, rezando por você. Aí ela rodeou assim, sentou numa cadeira, aí botou uma cadeira na frente dela assim, aí me chamou pra sentar lá. Ela disse, vou não. Ela disse, vou não. Aí a mãe dele, como você disse, espontânea, A mãe de novo, vá. Eu disse, vou nada. Ela disse, vá. Eu disse, vou não, velho. Quem tá mandando sou eu, vá. Eu lembro. Eu fico lembrando das coisas, querendo contar, mas vai fluir. Aí eu fui, né? Aí sentei. E aí ela disse assim, olha só como o diabo é astuto, né? Você sabe orar? Eu era bem besta de dizer que não. Eu disse, sei. Aí você conhece o Salmo 23? Eu os conheço. Ela disse assim, a entidade, né? Você vai orar assim toda noite antes de dormir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até aí, tudo bem, né? São 23. Se alguma coisa me faltar, Marta Nara vai completar. Ou seja, se Deus deixar faltar alguma coisa na sua vida, eu vou chegar junto de você. Ousadia, né? Pensou que na minha... Se Deus falhar, eu vou estar aqui. Se Deus falhar, eu vou estar aqui. Talvez a entidade pensasse que a minha pouca idade, talvez eu tivesse uma inocência e que de fato eu fizesse aquilo, né? E você sabe que muitas vezes, de tanto você falar uma mentira, termina se tornando uma verdade para você. Rapaz, também, passarinho, até porque essa parte aí eu não tinha observado, talvez você tenha falado da outra vez, mas eu não tinha observado. Até porque, assim, para você, era uma coisa que, assim, lógico que eu não estou querendo atribuir aqui a sua cura a isso, não. Com certeza, quem lhe curou foi o Senhor, com certeza. Só Ele que faz isso. Mais ninguém, né? Mas, assim, para você sendo criança, como criança, né? Que ele era criança, tinha 13 anos. Não ligar o fato de você ter visto ao que ela estava falando é difícil. Ou seja, a entidade estava dizendo que ela te curou e existia um fato. Você viu ela lá. Então, para você não... E ela disse que estava rezando. Rezando por você. Então, para você não ligar isso, você tem que ter tido realmente uma firmeza bem grande, bem né, robusta, né? Então, assim, é complicado. Só que o que acontece? Quando ela falou isso, eu já estava numa ligação tão grande com Deus, desde antes de chegar no lugar lá, eu já vinha conectado com Deus. E o tempo todo eu estava ali com Ele. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Então, todo o tempo, não só os meus pensamentos, mas no meu espírito estava ligado direto com Deus ali, a todo momento. Eu estava conectado com Deus. Eu poderia estar ali de corpo presente, mas tanto os meus pensamentos como o meu espírito estava conectado em Deus. Eu estava ligado nele. Então, quando ela falou isso, algo dentro de mim fez plim. Mentira. Tá errado aí, né? Tá errado. E na mesma... Agora, isso tudo em questão de, sabe, milésimo de segundo, passa na sua mente. Deus nunca me deixou faltar. Deus nunca vai me deixar faltar. Entendeu? Deus isso, Deus aquilo. Deus é maior. Entendeu? E na mesma hora, dentro de mim, eu dizia, eu nunca vou fazer isso.
nunca vou fazer isso. Aí ela disse assim, a mamãe, você vai comprar, disse lá um monte de coisa, para eu tomar um banho, me banhar com essa água, Você, com esse no preparo, caso, você. Com esse preparo lá, que ia fazer uma mistura na água, umas ervas, uns negócios, tá, para me dar um banho. Durante tantos dias. Também eu nunca fiz. Saí de lá dizendo, eu não vou fazer, nem compro que vai jogar dinheiro fora. Eu saio de casa, mas eu não tomo banho desse negócio. E aí, graças a Deus, a partir desse dia em diante, nunca mais eu coloquei meus pés em centro, em terreiro, esse negócio. Amém. E pelo contrário, aí entrou uma nova fase da minha vida, que foi de crescimento espiritual. Continuei ainda tendo a visão aberta, só que agora ele se apresentava de outra forma, de outra maneira. Da forma verdadeira, né? Da forma verdadeira. E... até porque você já tinha conhecimento, né? Não tinha, eles não tinham como negar. Isso. E agora começa outra coisa na minha vida, ainda jovem, que é o fato de expulsar demônio. Entendeu?